Deus abençoe a cada um de vocês. Nós não vamos levar muito tempo, não. Não temos comentários, senão apenas entrarmos direto à leitura da palavra. Neste caso, quando falo sempre de leitura da palavra, vocês já conhecem qual é a regra, né? Então, aí já vamos seguindo a regra. É levantar e lermos a palavra, sentar depois. No livro de Salmos, capítulo 1, de verso 1 ao 3, e depois vamos ler o Joel 2, versículo 25. 1 de Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nesse detém no caminho dos pecadores, nesse assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizeres prosperará. Joel 2, 25. Restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a lagosta, e o pulgão, e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Grandioso nosso Pai Celestial, o eterno e bendito Deus, cheio de graça e misericórdia. Nós estamos aqui esta tarde, mais uma vez, para virmos te adorar, te darmos graça por nossas vidas, por vermos o nascer do sol. Nós damos graça porque o Senhor tem aberto os nossos entendimentos. Nós damos graça porque o Senhor é conosco. Nós damos graça porque o Senhor tem curado as nossas enfermidades. Nós damos graça porque o Senhor deu-nos ouvido e capacidade de entendermos o que é certo. Nós pedimos que continue nos ajudando nesta jornada até a sua vida. No nome precioso do Senhor Jesus, oramos por todos também que estão nas suas casas, ali deitados por enfermidade, alguns necessitados, outros até estão preocupados com uma coisa que não está indo bem. O Senhor é Deus e conhece qual é o motivo e o objetivo desta pessoa. O Senhor pode conceder. No nome precioso do Senhor Jesus. E a todos quando estão a lutar pela vida comercial, negócios, seja o que for. O Senhor é Deus que dá. Nós entregamos nas tuas mãos tudo. No nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos. Como sempre do costume, nós temos atribuído um tema para termos a melhor conduta acerca da palavra de Deus. Nós vamos falar acerca da árvore plantada junto de ribeiro. Ribeiro pode ser um rio, né? Próximo do rio. Se nós fôssemos a ver com o entendimento humano, poderíamos dizer que Deus estava referindo da árvore. É verdade que a árvore plantada junto ou próximo do rio dificilmente seca. É uma árvore bem privilegiada. As suas árvores sempre esta árvore, as suas raízes estão sempre nas beiras das águas. Não tem sede de nada. No tempo certo, na hora certa, aquela árvore sempre está em paz. Mas eu quero vos mostrar uma coisa, que esta árvore estava plantada e era dita bem-aventurada a árvore que está plantada, porque aqui primeiro diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios,
nesse detém no caminho dos pecadores, nesse assenta na roda dos escarnecedores. Este homem é bem-aventurado. Aí no 3, saltando o 2, pois será este homem que anda segundo o conselho de Deus, negando o conselho dos pecadores, disse, ele foi assemelhado de uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Ele sempre vai ter esperança de ter as coisas. Mas o Joel, capítulo 2, no versículo 5, ele mostra 4 bichos que se levantaram exatamente para destruir esta árvore. E um dos bichos foi chamado gafanhoto, o segundo, locusta, o terceiro, pulgão, e o quarto bicho foi chamado de lagarto. Agora, olha, segundo os nomes que estamos a encontrar de gafanhoto, locusta, pulgão e lagarto, isso parece nos mostra que são 4 bichos diferentes. Amém? Isso mostra como se fossem 4 bichos diferentes. Mas escuta uma coisa, nós temos o guia, sempre temos o guia. O profeta pregou uma mensagem, o segundo selo. Nós vamos começar a ler o parágrafo 78 para baixo. Ali o segredo é que o primeiro bicho que saiu, o profeta diz assim, quando ele disse o que gafanhoto deixou, a lagarta comeu também. Esses bichos vieram em etapa diferente da árvore. Podemos dar um exemplo concreto. Um dos bichos veio consumir as folhas. Então, quando esse bicho consumiu as folhas da árvore, já que consome as folhas acabaram, não tinha mais o que consumir. Você vai encontrar o bicho a seguir, não tinha nada a ver com as folhas, porque elas já estavam consumidas. Então, o bicho a seguir veio consumir os ramos. E se você for encontrar, o outro bicho veio consumir as cascas. E o último bicho já estava a destruir o próprio tronco. Agora, aqui o profeta disse, a seguir bichos, vem? Ele diz assim, o que lagarta deixou, a lagosta comeu. O que lagosta comeu, a seguir bicho, após bicho veio e comeu aquela igreja, tá vendo? Que aquela árvore representava a igreja. Então, vocês vão encontrar, o que comia esses bichos nessa igreja? Até que finalmente não restou nada, senão o tronco. Observe o que os romanos deixaram, os luteranos comeram. E o que os luteranos deixaram, os metodistas comeram. O que os metodistas deixaram, os pentecostais comeram. Vejam, até o ponto em que ela baixou ao tronco. E você sabe uma coisa? Tome aqueles vermes, esses 4 bichos ali, aquela lacusta, lagarta, assim por diante, e você busque através do livro e encontrará. O profeta diz, é o mesmo bicho em diferentes estágios. Amém? Este é o mesmo bicho em diferentes estágios. Isto é muito profundo, se quiséssemos descer até lá. É o mesmo bicho em estágios diferentes. Retenha isso, disse, guarde isso. Nós falamos que são 4 bichos, gafanhoto, lagosta, lagarto e o quê? E pulgão. São 4 bichos. E dizem que esses bichos é o mesmo bicho, mas em etapas diferentes. Podemos falar de passos diferentes. E você sabe de uma coisa? Ele diz assim no 180, retenha isso, guarde isso. Assim são estes
estes selos. Os selos estão onde? Nós vamos olhar aqui para Apocalipse capítulo 6. Se o irmão pudesse me ajudar aí, seria muito fácil. O Apocalipse capítulo 6, você vai ouvir alguma coisa misteriosa que a Bíblia fala. Disse assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais. Os animais eram 4. E diziam, como em voz de trovão, vem e vem. E se anda a ver, né? No versículo 2, e olhei, eis que o cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Este podemos dizer que é o primeiro bicho. Nós vamos encontrar que houve um dos cavaleiros que estava sentado no cavalo branco. Este saiu, tinha uma coroa, mas dizem que saiu vitorioso. Uma coisa que vocês têm que saber, a vitória, quando se fala de ganhei algum jogo que estava a decorrer, podemos dizer de alguma luta, podemos dizer que houve um confronto, aí havia uma guerra. A Bíblia, nesse capítulo aqui, versículo 2, diz: esse cavaleiro do cavalo branco. Peço, irmão, para ler, essa viseira não está me dar bem a olhada, né? Versículo 2, sim. Você pode tomar o microfone mais um pouco alto para os que estão fora? Sim. Então, lê aí. E olhei e vi um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Agora, este é o primeiro. Ouvimos que era um homem que estava num cavalo branco, de qual ele foi dado uma coroa e saiu ganhando. E venceu. Agora, se vocês forem a ver, amém, Deus abençoe o irmão. Aí no versículo 4, ele diz assim: e saiu outro cavalo vermelho. Primeiro foi o branco, saiu vencendo. E aqui vem o segundo, é o cavalo vermelho. E diz assim: e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra. Olha, este cavalo vermelho, estava alguém montado sobre o cavalo vermelho. E este que estava montado no cavalo vermelho disse: foi dado o poder para tirar a paz sobre a terra. Aí está, para tirar a paz sobre a terra. Vem? E saiu outro cavalo vermelho. E ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra. E que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Foi uma autorização que teve de vir promover guerra, para que se existisse a matança um do outro. Este é o outro segundo. Eu quero que vá consigo na terceira. 5. Sim. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, mas não danifiques o azeite e o vinho. Agora, aqui estamos vendo o terceiro cavalo, com a cor preta. E a Bíblia nos dá referência aqui. O cavaleiro de cavalo preto, quem estava sentado no cavalo preto, disse ele tinha uma balança nas mãos. E ele, o serviço era de vender uma medida por 1 dinheiro. Uma medida, 3 medidas por 1 dinheiro. Era este negócio dele.
neste cavalo preto. Mas o cavalo vermelho, ele tinha uma espada para tirar a paz na terra. Assegura isso. O cavalo vermelho tinha uma espada para tirar a paz na terra. Mas o cavalo branco, ele vinha com uma coroa e foi mostrado que ele seria vitorioso. Não está a saber derrota aqui para este cavalo, por enquanto. 7. Mas vamos para o quarto e o último aí. Versículo 7. Sim. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. 8. E olhei e vi um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com a espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Agora, quero que vocês me ouçam bem. Onde estamos, se vocês querem capturar, escutem neste cavalo amarelo, este que está sentado sobre o cavalo amarelo. Disse ele foi dado, okay? Foi-lhe dado o poder para matar E o que? a quarta parte da terra. Ok? Com espada. Com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Agora escute, sucessiva, ele também vai matar as pessoas à fome, ele também vai permitir que haja as doenças. Escutem bem, este cavaleiro do cavalo amarelo, ele tem poder de deixar que existam as doenças. Estamos juntos? E hoje, as pessoas não estão lendo a Bíblia para ver de onde está a vir isto aqui. Ele foi dado o poder para que matasse as pessoas. A espada, a fome, as doenças e com feras de quem? Da terra. Com feras da terra. Se vocês forem a ver, quando a gente mostrava aqui a tragédia da antiga igreja, vocês viram que os cristãos eram entregues às feras para lutar com os animais, para serem queimados no fogo, para serem alimentados ou ser consumidos com leões. Vocês recordam dessas coisas? Então, este poder foi entregue a quem? Foi entregue o cavaleiro do cavalo amarelo. Agora, é aí onde vocês deviam prestar atenção e ver onde é que estamos hoje. Hoje a igreja não está contra o cavaleiro do cavalo branco. É perca do tempo. Hoje a igreja não está no tempo do cavaleiro vermelho. Não. Nem não estamos no tempo do cavalo preto. Mas agora a igreja está exatamente cara a cara com o cavaleiro de cavalo amarelo. Porque a Bíblia está dizendo que este cavaleiro do cavalo amarelo, ele foi dado para tirar a paz sobre a terra. Para deixar que as pessoas moram a doença. E depois diz, coronavírus foi uma doença. Essa não é doença de Deus. Eu creio desse jeito, de acordo com o que estou lendo agora. Isso não vem de Deus, não. Isso foi um homem que criou essas coisas. E ele foi dado para matar a terça parte da terra. E eu creio que a terça parte da terra, se calhar, ainda não chegamos ainda. Já atingimos? A terça parte ainda não se atingiu. Agora, o profeta diz assim, vocês poderiam ver o cavalo. Tem quanto? Tem cavalo branco, tem cavalo vermelho, tem cavalo preto, tem cavalo amarelo. Se vocês forem a ver, parece que esses 4 cavalos são diferentes. Vossa maneira de ver. Vocês podem ver como diferentes. Mas pode haver diferença de cores e nomes. Mas a única coisa que vocês têm que reter isso na mente é que o cavaleiro é a pessoa, né? A pessoa que estava montado no cavalo branco foi a mesma que estava montado no cavalo vermelho, foi a mesma que desceu, foi se montar no cavalo preto e agora está montado sobre o cavalo amarelo. É a mesma pessoa, mas mudando de tática. Só para ver, o profeta disse, estes 4 selos que lemos aqui são exatamente o que está encaixando com os 4
insectos que nós falamos que o Joel viu. Que esses 4 bichos que falamos de lagosta, lagarto, e falamos de pulgão e gafanhoto, estes 4 insectos estavam contra esta árvore. E esta árvore representa a igreja. E esses 4 cavalos aqui, a mesma pessoa que está mudando de tática, ele está exatamente buscando a mesma igreja como aqueles bichos fizeram. E ele diz assim: retenham isso. Assim são estes selos. É o mesmo bicho. Você vai ver isso quando o trouxermos. Assim lhes direi agora. É o mesmo bicho o tempo todo. É o mesmo cavaleiro o tempo todo. 4 daqueles vermes. 4 jaqui. E ali eles são a mesma coisa. É o mesmo espírito. O profeta disse: o cavaleiro do cavalo branco, vermelho, preto e amarelo disse: é o mesmo espírito. Ele não mudou, não. Ele disse: é o mesmo espírito. O que resta de um, o outro come. O que um deixa, o outro come. E assim, através, até trazê-lo ao tronco. Mas Joel disse: eu restituirei, diz o Senhor, todos os anos que a lagarta comeu. O profeta disse: isso não se importa do que esses bichos estão fazendo, consumindo a árvore toda, até deixar quase até nas raízes para acabar com a árvore. Ele disse: isso não se importa, mas a profecia do Senhor diz: eu restituirei as partes consumidas por esse bicho. Essa é a ressurreição, se vocês ouvirem. O que é isto? Como ele vai fazer isto? Se começou como anticristo ao ser contra o ensinamento de Cristo e aceitou o dogma ao invés da palavra, e através dos anos os reformadores mergulharam-se nisto, como a Bíblia diz. Mas nos últimos dias, ao soar da trombeta, isso não é de Apocalipse 10, versículo 7, ele diz: os mistérios de Deus serão consumados nos últimos dias ao som do 7º anjo. Isso pode encontrar Malaquias 4, diz que ele enviaria Elias antes que o dia terrível viesse sobre a terra, quando ele queimaria tudo como forno. E ele restauraria e traria de volta os filhos à fé dos pais. Olha, esta mensagem aqui está nos trazer uma revelação de a gente entender aqueles bichos, afinal de contas, que Joel viu no Antigo Testamento. E aqui o João, outro homem, foi ver isso na ilha de Pátimo. 4 cavalos de cores diferentes. Mas o que ele via é que o homem continuava a ser o mesmo. Só ele mudava do cavalo branco para cavalo vermelho. Do cavalo vermelho para cavalo preto. Do cavalo preto para cavalo amarelo. Agora escutem, no cavalo branco, ele não foi especificado quem era e qual era o objetivo. E no cavalo vermelho, também nada. E no cavalo preto só tinha umas medidas para venda. Mas no cavalo amarelo, o último, ele foi dito que ele, o nome dele é quem? É morte. O inferno lhe seguia. Mas escutem, eu quero te trazer uma coisa que o profeta falou. Diz assim, na mensagem, o resumo das 7 eras. Vamos começar no parágrafo 43. Ele disse assim: recordem. Recordar é sempre para lembrar disto. Porque mesmo que ele tire tudo isto, um dia vocês recordarão que fomos pregados. Agora, recorde, foi a pagã Roma imperial que saiu pela espada. Porém, foi cura da sua chaga de morte quando se uniu com a igreja cristã nominal de Roma. Roma imperial, que é o Império Romano, um dia perdeu seu poder. Não tinha como levantar politicamente. Então foi se juntar com uma igreja, que nessa igreja é onde conseguiu ganhar e ainda recuperar o seu poder.
incorporou-se o paganismo ao cristianismo. E nisso chegou a ser o Santo Império Romano, o qual haveria de permanecer até que viesse Jesus para destruí-lo. Estão ouvindo? Que este império não é de qualquer maneira que vai ser abanado. Disse ele, vai permanecer até a vinda de Cristo, vai encontrar este império. É esta razão que vocês estão vendo que saía sempre vitorioso. Nada perdia. Porém, Roma não está lutando só. Não está sozinha, esta igreja. Suas filhas estão ao seu lado, que são as igrejas denominacionais. Não está sozinha essa igreja. Suas filhas estão ao seu lado. E ela obterá autoridade absoluta por meio do Concílio Mundial da Igreja. E isto pode parecer muito imaginário para muitos, mas realmente é muito simples de ver. Porque mesmo agora, as igrejas estão controlando a política. Vocês creem nisso? E no tempo oportuno manifestarão exatamente quão enorme é aquele controle. Este movimento ecumênico que encontro terminará com Roma sendo a cabeça, embora o povo não veja isto deste modo. Embora as pessoas não creem, diz que é a Igreja Santa, este encontro fraternal dos pastores terminará com a cabeça romana como cabeçalho, como chefe. E isto é correto, porque em Apocalipse 17, versículo 3 ao 6, a palavra diz que a prostituta misteriosa babilônica está assentada sobre a besta. Está vendo? É poder. Esta mulher está sentada sobre poder. Ela está controlando o último, ou seja, o quarto império. Esta igreja romana o está fazendo. O sistema mundial da igreja sob o seu domínio. Roma tomará, o profeta fala, tomará o controle. E esta imagem, o sistema da igreja será obediente a Roma. E este concílio mundial da igreja será obediente às ordens de Roma, porque Roma controla o ouro do mundo. A única coisa que vai fazer convencer é que ele tem dinheiro suficiente para doar, e o dinheiro dele chama-se euro. Já tem agora para oferecer para todo mundo. E nós temos essa informação através do profeta para esta era, porque Roma controla o ouro do mundo. Então todo o povo tem que pertencer ao sistema mundial da igreja ou estar ao sabor da sorte, porque não poderão comprar, estão vendo? Há de chegar esta ordem aqui. Quem não estiver neste concílio mundial, a igreja que não aceitar aderir a esta organização, será proibido comprar. Deixa lá continuarmos a ler. Porque tomando o controle do ouro do mundo, então todo o povo tem que pertencer ao sistema mundial de igreja ou estar ao sabor da sorte. Porque não poderão comprar nem vender sem a marca da besta na mão ou na testa. Irmãos, estamos num tempo já muito... Por isso eu vos disse, este foi um ensaio que o anticristo está fazendo. Mas há de chegar o tempo oportuno de aperto, que vocês já vão de ver. Aqui, a Bíblia diz, esse cavaleiro do cavalo amarelo vai fazer com que as pessoas morram, ok? E quando proibir aqui que não faça negócio, se você não está na nossa organização, não pode vender. Se está na nossa organização, nem comprar. É para fazer o quê? É para vocês fazer o quê? É para morrer à fome. Esta é a ordem que há de sair daqui a pouco. E tenham isso na mente. E fiquem preparados, porque o anticristo não está dormindo. Ele está passo a passo. O governo não pode falar nada porque eles já controlam o governo. Já doam ao governo os dinheiros. Os governos querem dólares. Quando são dados dólares, como vão reclamar? Você ainda comeu minhas coisas? Cala lá. Estão vendo?
as coisas como vão ser. E diz assim, porque não poderão comprar nem vender sem a marca da besta na mão ou na testa. A marca na testa, eu quero definir isso, sabe por quê? Porque eu já estou a ouvir alguns companheiros a me dizerem, pastor, ouvimos que as igrejas devem ter aquele termômetro, né? Que mede a temperatura. Afinal de contas, está apontando onde? Na testa, né? Já estamos recebendo marca da besta. E depois estamos sendo marcados onde? No braço do homem. Já estamos marcados, já estamos a receber marca da besta. Mas se vocês confiam que eu sou o vosso pastor, ainda não estamos nisso. Porque aqui a Bíblia não diz isso, não. Diz a marca na testa. Não é? Primeiro o profeta disse assim, porque não poderão comprar nem vender. Mas agora estamos vendendo. Agora estamos comprando. Estão vendo? Sem marca da besta, na mão ou na testa. O profeta disse, a marca na testa significa que terão que aceitar a doutrina do sistema mundial da igreja. Amém? A marca, repito, a marca na testa significa o quê? Aceitar a doutrina do sistema mundial de igrejas, o qual é trinitarismo, 3, etc. E a marca na mão significa cumprir a vontade da igreja mundial. Amém? É assim como se recebe a marca da besta. Não é por causa daquele aparelho. É nada. Entender, irmã? Com este grande poder, os sistemas da igreja perseguirão a noiva verdadeira. Por este sistema que eles vão estabelecer, e das igrejas persigam a igreja verdadeira, que é a noiva. Esta imagem, que é esta união que eles vão fazer, trará de proibir que a noiva, que é esta igreja agora, eu sei, já tenho que falar a verdade, que é esta igreja onde você está, não pregue e ensine. Eles farão isso de modo que a gente não pregue nem ensinemos isto que estão a ouvir agora. Seus ministros serão proibidos de dar conforto e verdade aos que necessitam deles. Seremos inibidos, proibidos de vos pregar esta verdade. É esta a razão que estamos a aproveitar esse tempo, vos informando através dessas mensagens. Seremos proibidos verdadeiramente. Mas antes que o anticristo se apodere completamente em pessoa deste sistema mundial da igreja, a igreja verdadeira será tirada deste mundo para estar com o Senhor. Graças a Deus. O irmão Branham diz, antes deles apanhar um de nós para poder torturar, disse, a igreja verdadeira será tirada antes de uma. O irmão Branham fala uma pessoa. Fala de uma pessoa. Você, deixa eu repetir aqui. Mas antes que o anticristo vocês conhecem? Sistema mundial. O concílio mundial da igreja é anticristo. Mas antes que o anticristo se conforte, vem? Antes que o anticristo se apodere completamente, que poder completamente, aqui põe entre parênteses, pastor, em pessoa, deste sistema mundial da igreja, a igreja verdadeira será tirada deste mundo para estar com o Senhor. Deus recolherá sua noiva para a grande ceia das bodas do Cordeiro. Estão vendo por que estamos dizendo vivamos a palavra? Agora, sendo que este último capítulo é dado para traçar as duas igrejas, os dois espíritos desde Pentecoste até a consumação de cada uma delas, tomaremos estas últimas páginas para mostrar isto na era de Laodiceia. Esta era começou um pouco depois da entrada do século XX, este nosso período.
Sendo que haveria de ser a era em que a igreja verdadeira regressaria a ser a noiva, como era no dia de Pentecostes. Sabemos que, de fato, tem que haver um regresso de poder dinâmico. Olha, nós estamos com uma mensagem, e de fato essa mensagem está a tornar muito difícil para as pessoas. Sabem por quê? É porque o nosso evangelho estamos a levar os crentes a voltarem à palavra original, o Pentecoste. A mulher tem que ser como mulher de Pentecoste. O homem deve ser igual como o homem do Pentecoste. O pregador deve ser igual aos apóstolos. Não em encargo, mas a forma que pregaram os apóstolos, assim deviam parar com esta palavra. Então, é o que está a dizer aqui. Sabemos que, de fato, tem que haver um regresso. As pessoas se perderam, tem que haver um regresso de poder dinâmico. Os crentes sentiram isso em seus espíritos e começaram a clamar a Deus para que lhes desse um novo derramamento, como houve no primeiro século. O que parecia ser a resposta veio quando muitos começaram a falar em línguas e a manifestar os dons do Espírito. Então, foi crido que isto era o que por tanto tempo se esperava, se havia esperando, a restauração. Não foi isso. O profeta estava falando daqueles dons que as pessoas estavam clamando, querendo, quando chegaram a dons de falar em língua, pensaram que receberam o Espírito Santo. Eu disse, não foi isso. Isso não é receber o Espírito Santo, porque a chuva tardia só pode vir depois da chuva temporal, a qual é a chuva da primavera, ou seja, a chuva do ensinamento. Então, a chuva tardia é a chuva da colheita. Como podia isto ser a causa verdadeira quando ainda não havia vindo a chuva do ensinamento? O profeta mensageiro, que haveria de ser enviado para instruir quem? A noiva, que somos nós, ao povo, e converter os corações dos filhos. Nós com os apóstolos mais velhos são eles, nós é que somos filhos. Ser convertidos os filhos aos pais pentecostais. Ainda não havia vindo. Assim, o que foi ensinado a ser a restauração e a vivificação final para o rapto não tinha vindo. Ainda não havia fé para o rapto antes que esta mensagem que temos chegasse. Nisto houve uma mistura dos injustos, participando de bênçãos espirituais, manifestações de Espírito Santo, como tenho mostrado a vocês. Também nisso houve poder diabólico, sendo que houve homens sob controle de demônios, embora parecesse que ninguém se dava conta disso. E logo, para provar que isso não era verdadeiro, estas pessoas, mesmo antes que uma segunda geração tivesse surgido, organizaram-se, escreveram as suas doutrinas, não baseadas nas escrituras, edificaram as suas cercas, e assim como fez cada grupo anteriormente. Recordem, profeta disse, recordem, Judas, vocês conhecem todos, Judas Iscariote. Judas estava sobre a terra, ao mesmo tempo que estava Jesus. Aleluia. Escutem bem agora. O Judas não veio num tempo diferente dele, não. O profeta disse, o Judas estava na mesma hora, no tempo em que Jesus estava na terra. Vocês agora podem entender? Agora podem entender? Aqui está dizendo, o Judas Iscariote, o Judas Iscariote, estava sobre a terra ao mesmo tempo que estava Jesus. Cada um deles veio de um espírito diferente. Não se importava que Judas e Jesus eram amigos, não se importava que Judas e Jesus rezavam juntos, deixa eu usar esse português. Estavam a adorar na mesma igreja, um era filho de Deus, o outro era o filho do diabo. Se vocês querem dar crédito aqui. Não se importa em estar junto na terra. Alguns são filhos de Deus, mas os outros não são filhos de Deus. E aqui o mais interessante disse, o Judas estava junto na terra ao mesmo tempo com Jesus. Cada um deles veio com um espírito diferente.
E com a morte, cada um foi para o seu próprio lugar. Olha só, estavam juntos na igreja, mas quando morreram, o Judas foi para seu lugar e Cristo foi para seu lugar. Mas estavam juntos aqui. Olha, eles estavam juntos aqui. Na mesma igreja, estavam juntos aqui. Se vocês entendessem, o joio estava junto aí no campo, mas no tempo da ceifa, um vai para o celeiro, mas o outro vai para o outro lado. Isso não se importa em estarmos juntos. Aqueles não estão rezando como nós. Você não compare isso. Porque nós estamos olhando para as escrituras. Vem? E o profeta diz, o Espírito de Cristo mais tarde veio sobre a verdadeira igreja, aonde? No Pentecostes. Estamos juntos? O Espírito que estava em Jesus Cristo, quando Jesus foi, disse, aquele Espírito voltou no dia de Pentecostes para a igreja. E o profeta diz aqui também, e o Espírito de Judas veio sobre a falsa igreja. Voltou também. Voltou para ungir a igreja dele também. Enquanto o Espírito de Deus volta para ungir a sua igreja, o Espírito de Satanás também volta para ungir a igreja deles. Agora aqui o profeta diz, está exatamente ali em Apocalipse capítulo 6, versículo 1 a 8, é isso que estávamos lendo agora. E havendo o cordeiro aberto um dos céus, olhei e ouvi um dos quartos animais, que dizia como em voz de trovão, vem e vem. E olhei, e eis um cavalo branco. As pessoas se perdem muito quando escutam de cavalo branco. Oh, cor é branca? Significa de Deus? Nada. Não. É simples de aparência. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa. E saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, estava aí um dos quartos animais, dizia, vem e vem. E saiu outro cavalo vermelho. E o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra. Todas as guerras que hoje existem estão no cavalo vermelho. E cavalo vermelho, se vocês recordarem, representa capítulo 24 de Mateus. Haverá guerras. Nações se levantarão contra nações. Aí está. Aquilo representa o cavalo vermelho. Porque a cor vermelha representa sangue. Não é outra coisa, não. Aquele cavaleiro do cavalo vermelho estava pronto para derramar sangue. E saiu outro cavalo vermelho. E o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra. E o que se matasse, e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vem. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. Esse de cavalo preto eu já vos mostrei. A Bíblia diz o que de graça recebeste, de graça dai, não é certo? Mas vocês vão encontrar que esse cavaleiro do cavalo preto, quando ele assentou neste poder do cavalo preto, ele começou a ver, pô, eu tentei querer lhes enganar no cavalo branco, não foi possível. Pressionei-lhes pela morte no cavalo vermelho, não renderam. A única maneira que criou foi a ciência de criar novos livros, novas doutrinas, para poder enganar o eleito. Mas o que está em causa aqui, a outra coisa que vocês foram encontrar, aquela cevada representa uma palavra. Uma medida de trigo. Então, as orações já eram vendidas nas igrejas. Para os que frequentaram, os que lê sabem disso. Já eram vendidas. Você não pode ser aceito fazer missa do seu defunto sem tirar dinheiro primeiro. É esta medida do cavalo preto que estão vendo. Uma medida de trigo por um dinheiro. 3 medidas de cevada por um dinheiro. E não danifica o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal. E dizia, vem e vem. E olhei, eis um cavalo amarelo. Agora escutem. O cavalo amarelo é o cavalo mais estúpido, mais estranho de todos. Como eu vou vos dizer, essa mesma pessoa que está a mudar de cavalo branco para cavalo vermelho, do cavalo vermelho para cavalo preto, de cavalo preto já está no cavalo quem?
amarelo. O profeta disse, como lemos, disse, é a mesma pessoa, mudando de tática. Agora, ele fala de uma coisa muito científica que quero que vocês percebam. Disse, não existe cor amarela original. Tinta amarela original, nas lojas aonde disse, não existe. Disse, para existir a cor amarela, eles levam um pouco da cor preta, um pouco da cor vermelha, um pouco da cor branca, mistura, agita, sai a cor amarela. Veja como ele era profeta. Disse isso mostrando o quê? O mesmo cavaleiro do cavalo branco, no último cavalo, ele não tinha mais outra tática. Ele vai usar um pouco a tática de cavalo branco, que ele usou no cavalo branco, a outra tática do cavalo vermelho, a outra tática do cavalo preto. E tudo vai juntar para formar um único cavalo que é amarelo, que é o único poder. Eles vão tentar enganar. Se você não aceita pelo engano de entrar, porque somos da mesma igreja, todos rezamos mesmo Deus, que isso aí ainda não vai usar como uma força para matar, não. Vai usar como se fosse cavalo branco. Todos somos irmãos. Amém? Eles vão usar, todos somos irmãos. Cavalo branco, tudo de paz, somos irmãos. Estou pedindo para voltarmos todos e nos unir, porque estamos rezando mesmo a Deus. É tática do cavalo branco. Mas quando você resiste a dizer que não, porque está lendo da mensagem agora, você está sendo avisado, não. Então eles vão dizer a todos que não quererem se ajuntar conosco, a ordem é ser morta. Isso é cavalo o quê? É cavalo o quê? É cavalo vermelho. Esse é a ordem já de cavalo vermelho, o poder vermelho para entrar em ação. E depois, aqueles que vão aceitar, eles serão dados novas doutrinas, novo modelo de pregar, que isso é cavalo preto. Então, significa os que vão aceitar sobre a conquista do cavalo branco e vão aceitar sobre a ordem por temer ser morto, e eles culminarão por receber nova doutrina sobre o cavalo preto. E neste caso já estão exatamente todos assentados. Se todos aceitarem se unir e receber aquelas doutrinas e pregar para o povo naquela doutrina, significa que todos já estão assentados no cavalo já amarelo, que tem o nome de morte. Não tem como. E hoje o mundo já estão indo montar-se no cavalo amarelo sem saber. Já estão lá. Olha aí. E eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome morte. Está vendo? E o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Eles vão ter todo tipo de modelo. Eu da outra vez, lendo o livro de Isaías, disse o Isaías, não lhe mataram com o animal, não. Levaram a motosserra, começaram a serrar. Vocês conhecem a motosserra? Aquele que corta a madeira, começaram a cortar com ele braço. Você não quer renunciar? Não quer negar? Tem muita fé, né? Corta pedaço. Fala lá. Não quer? E mataram ele pouco a pouco até acabar. E se eles verem que as pessoas nem com isso não estão sentindo, eles vão soltar os leões. Vão soltar tipo de animais. Entra. Vir ser comido a sangue frio. Ele tem tudo isso, porque a Bíblia diz, ele foi dado poder para matar com fome. Se fome não conseguir matar, ele terá que usar a tática de matar com espada. Se a espada, ele vai tentar a tática de matar através de que fome. Doença é isso que já entrou agora em vigor. Irmão, essa é a tática de anticristo. Pode ele se camuflar, mas nós somos dos mais revelados. Pode ver você como aquele espírito de Judas regressou como um cavalo branco. Está vendo? O profeta fala isso nessa mensagem, resumo das 7 eras, parágrafo 47. Ele faz uma pergunta. Pode ver você como aquele espírito de Judas regressou como um cavalo branco? Foi branco.
tão semelhante ao real, como Judas estava próximo de Jesus. Muito próximo. Eu pergunto, antes de Judas manifestar o que ele tinha, quem conhecia no grupo dele que Judas era diabo? Era um só. Amém. Quem conhecia de Judas quem era? Era um só. Eu quero que vocês captem isso, não estou correndo. Era um só que conhecia. Ele disse assim, não vos escolhi 12, mas um é diabo. Quem conhecia era um. Até o apóstolo Pedro começou a dizer, eu. Cada um era eu então. Então, escutem. Se naquela era quem conhecia que Judas era Satanás era um, nesta era, quem conhece a verdadeira igreja de Deus deve ser um também. Não são todos. Olha, os apóstolos chamaram de Judas colega, companheiro, irmão. Foram juntos pregar, expulsaram demônios juntos, vieram regozijados juntos. E que diferença existe entre a igreja da mensagem com as denominações? Estamos juntos, pregando juntos, orarmos de expulsar os demônios juntos, voltarmos e regozijarmos também juntos. Mas há um que sabe ainda, pode você expulsar demônio, mas você não deixa de ser demônio. Amém. O Judas continuava sendo demônio, independentemente de expulsar os demônios. Independentemente de ter andado com Cristo. Ele era o Satanás. O profeta diz assim, lhe foi dada uma coroa ao cavaleiro do cavalo branco. Como? Aquele espírito agora estava no líder do sistema nicolaíta. E ele era o Papa, com uma tríplice coroa, e que se assentava como Deus em seu templo, chamando-se a si mesmo de vigário de Cristo. Se vigário de Cristo quer dizer em lugar de Cristo. Estão vendo? Em lugar de Cristo, ou como representante de Deus. Então, o Papa estava chamando a si mesmo de Espírito Santo, ou depondo o Espírito Santo, agindo por ele. Isto era o espírito de Judas agindo nele. Veja como ele se conquistou, indo para frente, conquistando e para conquistar. Cristo não fez isto. Todos os que vieram a ele já estavam predestinados pelo Pai. E assim continuou. Aquele espírito, e algum dia, literalmente chegará a encarnar-se no homem, que se encabeçará todo o Concílio Mundial de Igreja. O profeta está dizendo, o mesmo espírito que estava em Judas Iscariote, um dia vai entrar em um homem, que este homem que vai ser ungido pelo Espírito de Judas, este que será o chefe do Concílio Mundial de Igreja. Está me ouvindo? Exatamente como estivemos dizendo. E pelo ouro que tem, recorde, que Judas guardava a bolsa. Escute, disse, Judas guardava o dinheiro. E este também que será ungido pelo Espírito de Judas também terá o taco. Ele controlará todo o mundo. E aquele sistema anticristo dominará tudo e tentará controlar todas as pessoas. Mas Jesus voltará e destruirá a todos eles com o fulgor de sua vinda. E o fim deles será o lago de fogo. Esse será o fim do anticristo. Não importa o programa que está a dizer. Na mensagem A Era da Igreja de Laodiceia, o profeta diz assim no parágrafo 155. O mistério de joio e do trigo, que foi falado em Mateus capítulo 13, versículo 24 a 30, disse, está agora cumprindo. Agora está se cumprindo. Amém? O profeta disse, agora está se cumprindo que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente ao seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família queriam já retirar isso. Agora, eu quero terminar aqui, no 56.
o trigo e joio, que desde a primeira era até agora tem crescido junto, são ceifados. O profeta disse, agora já vão sendo ceifados. O que Niceia se determinou cumprir, o que o concílio de Niceia determinou para cumprir, por fim tem chegado a suceder. Com todo o poder da organização, a falsa igreja desviou-se de qualquer vestígio de verdade e com o poder político fortifica a si mesmo, com o Estado apoiando-se, empreendendo em erradicar para sempre o verdadeiro crente. Disse, já estão combinando com o governo para lutar de modo a acabar com os verdadeiros crentes. A disseminação. O profeta está falando isso. Essa falsa vinha já está politicamente fortificada, assim mesmo com o Estado, apoiando, empreendendo, isso é esforço, né? Erradicar para sempre o verdadeiro crente. Mas exatamente quando ela está quase consumando sua covarde conspiração, o trigo é ajuntado no celeiro. Enquanto estão lutando para terminar as últimas medidas que vão tomar contra a igreja verdadeira, o profeta disse, é naquele momento que o trigo será recolhido para o celeiro. Jamais crescerão juntos o trigo e o joio, jamais receberão o joio, as bênçãos de Deus por causa da presença do trigo, porque o trigo estará no celeiro e a ira de Deus será derramada no sexto céu, terminando na completa destruição dos ímpios. Irmão Branham disse, enquanto eles fazem isso para perseguir, apertar a noiva, a igreja verdadeira de Cristo, ela sairá primeiro para o celeiro. Enquanto sai primeiro a igreja para o celeiro, significa o trigo já está recolhido, certo? Como na minha zona, os machambeiros, quando acaba de colher, ele põe em fogo. O capim que há de ficar lá já não tem nada a ver com ele. Ele põe em fogo. Então, é exatamente quando terminar, quando eles preocupam-se com isto, se ajuntando, não se ajuntando para perseguir esta verdadeira igreja, então o Cristo tira o trigo, que é a verdadeira igreja. E quando o trigo sai, disse também, Deus cessa de entregar as bênçãos sobre a terra. E o que diz a Bíblia? Não haverá mais chuva. Não haverá mais chuva, não haverá mais paz sobre a terra. Enquanto que o anticristo estará à procura da noiva. Irmãos, isso parece brincadeira, mas há de acontecer como uma história ao nível do mundo. Há de ouvir mesmo, chegaram na casa X, desapareceu uma família. Na casa X, o jovem daquela casa não está ali. Na casa X não está, não se preocupe. Quando isso acontecer, é saber que foi a partida da noiva. Glórias a Deus. Quando isso acontecer, é a nossa ida, é o nosso adeus. Esta é a retirada da noiva, porque o Senhor Jesus Cristo não vai permitir que a ira que ele vai fazer descer sobre a terra até vingar a sua noiva. Por isso ele disse, um verdadeiro pai de família, se saber que está vindo bandido para tirar algo em casa dele, ele não vigiaria? Ele é o verdadeiro pai de família, que não pode deixar que a sua família sofra enquanto ele vive. Por isso ele desceu para defender a sua casa. E a sua família um dia será recolhida para a glória. E o que eu tinha para vocês, vos informando, vos dando ainda mais um reforço. Não relaxe, continue orando. Não durmam, continue orando. O tempo já não resta mais. O anticristo está cada vez mais aprendendo táticas de como apertar a noiva. E se existe uma igreja mais barulhenta na terra e odiada pelo governo, é esta mensagem. Queira, não queira, mas vocês hão de acreditar um dia.
Eles estão procurando isto aqui. Estão procurando. Já estão nos ouvir através da rádio. Oh, tá certo. É aquela igreja lá. Mas graças a Deus. Enquanto eles preparam isso, não somos nós, não. Ele já preparou para nós. Ele disse: há de vir como ladrão. Não é que há de vir. Escute, o ladrão quando vem, ele não vem para roubar uma carcaça, não. Ele procura a coisa mais necessária da casa. A coisa mais pertinente. Em casa pode ter aquilo, mas o ladrão começa a ver, mas o que tem mais taco aqui? Primeiro tira aquilo. Se ele voltar segunda viagem para tirar, talvez pode tirar algumas coisinhas também de menor importância. E se vocês estivessem a entender isso que estou falando, que isto primeiro, quando ele vem, ele vai tirar a noiva, que é a igreja verdadeira que parou com a palavra, mais preciosa do que o ouro. Ele tira a igreja verdadeira, mas quando ele vier na ressurreição, ele vai apanhar aqueles que restaram, passaram por tribulação. São esses restados, os que vão pagar pelo seu sangue. É pena que alguns dos irmãos que estão nas denominações, eles terão que pagar com o seu sangue. Porque enquanto eles negam entrar nesta palavra, eles perdem rápido. Quando perdem rápido, então o que acontece? O anticristo há de desapanhar. Só que eles vão ter também a fé de dizer que nós não vamos entrar lá. Porque há de ouvir que a noiva foi como uma virgem. Porque as denominações, alguns são virgens prudentes. São virgens, quer dizer, o sinal de virgem significa que eram puras. Só que a diferença é que não tinha azeite. Agora, nós somos virgens prudentes porque temos o profeta para ela nos advertindo. E nós estamos com esta mensagem. Daqui a nada saímos para a glória. Ao sair para a glória, então, a virgem companheira é que vai já procurar por nós. Havia companheiros que tinham a verdadeira mensagem, que é aquele azeite. Há de tentar chegar aqui, não vão encontrar ninguém. Vão tentar correr de um lado para o outro, até anticristo lhes apanhar e serão mortos. Porque o irmão Branham disse, eles negaram o sangue de Cristo. Então terão que pagar cada um com o seu sangue. Mas a noiva já tem o sangue pago. Não precisa que derrame o seu sangue para a salvação. Já derramou alguém em nosso lugar. Deus vos abençoe. Amém.